Saudações a todos. Vamos buscar para a nossa reflexão do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Uma pérola, mais uma pérola. Esses textos que nos transportam àqueles tempos de Jesus aqui entre nós. A importância de nos voltarmos de forma até mais especial nesses poucos dias que antecedem o Natal, né? Nesses tempos de Natal, porque já sentimos um clima de Natal, mas que clima de Natal sentimos? Isso é importante. O que representa o Natal para nós? Então, mais do que nunca, é preciso trazer o verdadeiro aniversariante para os nossos lares, nas conversações, né? Junto das crianças, junto dos jovens. É preciso que façamos isso para que afastemos essa ideia, né? Essa cultura que se instalou nas últimas décadas de uma forma tão invasiva do Papai Noel, né? Que acabou assumindo o papel, né? Do verdadeiro aniversariante. Então, que pensemos que nesses novos tempos é preciso mudanças de hábitos, né? É preciso colocar as coisas nos devidos lugares. Então, é importante que nos voltemos para essas leituras que nos aproximam mais de Jesus, né? É muito importante que façamos isso. E temos então nesse livro Boa Nova, né? Boa Nova foi a lição que Jesus nos trouxe, né? Ele começou ali dizendo: Eis que vos trago boas novas, né? Então, vamos ver o capítulo 12, Amor e Renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Então, era muito comum Jesus se recolher na casa de Pedro. Quando ele estava em viagem, né, em outros pontos, ele pernoitava em outras casas, né? Mas como ele se prendeu, ele nos primeiros tempos ele ficou muito na Galileia, no ambiente propício, no ambiente amigo, no ambiente preparado, né, por muitos que estavam preparados para recebê-lo. Ele permaneceu ali preparando seus discípulos antes de partir para Jerusalém. E então ele costumava ficar ali na casa de Pedro, né? Então vamos, Senhor, o Pedro fala, né? Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, nós sabemos que a primeira manifestação de Jesus, né, chamada de milagre, por não conhecermos as leis, né, foi numa festa de casamento, uma festa de casamento da família dele, né, da família de Maria. E os casamentos judeus, eles demoravam ali dias e era muito importante que o vinho não acabasse. Acabar o vinho significaria maus presságios, né? E pelo que nos contam, Maria pede a Jesus, né, que ele fizesse algo, né, em relação ali ao vinho que havia acabado, né? E Jesus acaba atendendo, né,
ao pedido da mãe, mas evidentemente para nos dar uma profunda lição. Ele começa então o seu ministério numa festa de noivado, numa festa de casamento familiar, nos mostrando a importância da família, né? Então, tudo em Jesus foi pensado, né? Foi refletido, não foi ao acaso, tudo tinha um ensinamento. Então, a primeira manifestação foi numa festa familiar, né? E a manipulação dos fluidos, né? Era um processo para ele muito natural, né? E para outros tantos, né? Um processo que temos notícias, né? Então, a manipulação dos fluidos, notícias por parte dos espíritos, né? Os espíritos que conseguem, agindo sobre a matéria, né? Manipular a matéria. A água fluidificada, por exemplo, que nós tomamos ali após um passe, é uma água que foi manipulada pelos espíritos, né? Que colocam naquela água elementos, né? Que nos trazem ali o alívio, a ajuda ali, as necessidades de cada um de nós, né? Então, ele transformou a água em vinho. Sabe-se que, na verdade, nesse processo que ele realiza, ele não provocaria uma embriaguez, mas um prazer imenso, né? Justamente por aquilo que o vinho transformado por ele, a água transformada em vinho, pelo que ela trouxe, não só em sabor, como em bem-estar, né? O bem-estar gera alegria, e foi um vinho tão especial que um dos convivas ali falaram, mas que estranho, falando com as minhas palavras, mas que estranhos servir no final da festa o bom vinho ficou guardado para o final da festa, coisa que acontece de forma diferente normalmente, né? Serve-se o bom vinho enquanto as pessoas estão mais ali lúcidas e depois, né, partiria ali para outros tipos. Então, e ali foi o contrário, e esse conviva fala, e isso está registrado nos evangelhos. Então, foi um bem-estar, né, um sabor ali que agradou muito. E o Pedro, naturalmente, estranhou, né, dentro dos ensinamentos trazidos por Jesus, esse tipo de manifestação. Mas a resposta de Jesus é algo que temos que pensar muito, muito, em termos das amizades, né? Dos afetos. Nós sabemos que o que nós levamos para o lado de lá são os verdadeiros sentimentos. E corações que se amam, que se querem bem, não deixam de se amar, não deixam de se estimar e não deixam de se buscar, né? Então, isso é um processo natural, é o que levamos daqui. É o que levamos daqui. Então, são as verdadeiras amizades, os verdadeiros sentimentos. E quando falamos amizades, incluímos os familiares, porque uma família bem constituída, né, uma família em que se voltam todos ali para a união, criam laços afetivos, né? Que um dia, quando nos encontrarmos do lado de lá, não mais na posição de irmão, irmã, filho, filha, enfim, é a amizade, é o sentimento fraterno, é isso que fica. Então, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão. Aqui é muito importante o que ele vai falar.
Os afetos d'alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Que profundidade, né? E como não, vindo de Jesus. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços misteriosos, afetos da alma. O que ele está nos colocando aqui? Os afetos nos conduzem a Deus. É por amor, é por amor, é por querer bem aqueles que estão ligados a nós que muitas vezes nós renunciamos a tantas coisas, por amor. E essa renúncia nos faz melhores, nos faz engrandecer, né? Nos faz vencer a nossa pequenez pouco a pouco, no processo de devotamento, de renúncia, de abnegação, de compreensão. Por isso que o tema é amor e renúncia. Porque o amor caminha de mãos dadas com a renúncia. Por amor, nós renunciamos a tantas coisas. Por amor, sai uma mulher de um lar, um homem, né? Constituem uma família, tem ali os seus filhos, e quantas renúncias. E mesmo em outras situações, né, que se busquem, que se vivam, quanta renúncia por aquele afeto que trazemos para o nosso lar, né? Quanta renúncia em relação aos cuidados com um pai, aos cuidados com uma mãe, quanta renúncia na compreensão daquele irmão que necessita de uma atenção quase que exclusiva daqueles pais, e os outros irmãos, então, por amor, renunciam àquela situação, né? Mesmo sentindo ali uma carência, mesmo sentindo uma falta de um tempo maior da atenção daqueles pais, mas se houver amor, saberão que aquele filho, aquele irmão, aliás, aquele irmão mais necessitado precisa daquela atenção com maior exclusividade. Então, entendamos que são os afetos da alma que nos conduzem a Deus, porque nos exercitam na nossa capacidade de amar. E o que é amar, senão renúncia, devotamento, abnegação, perdão, compreensão, tolerância, né? E por aí vai, né? As mais belas horas, pegando aqui o final do parágrafo, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. O prazer, né, de fazer feliz aqueles a quem queremos bem. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. Então, vamos nos situar no tempo. A primeira manifestação de Jesus foi nas bodas de Caná. Então, o convívio dos discípulos junto a Jesus ainda era, de certa forma, recente. Daí essa estranheza, né? Muito contrária ali ao que Simão ainda não havia se transformado em Pedro, que é pedra, né? Ainda era Simão. Então ainda paravam muitas dúvidas, né? E
Então, ele pergunta, mesmo com uma certa timidez: e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com a ingratidão? Entendamos que os judeus, eles tinham a lei mosaica, totalmente diferente da lei de amor que Jesus trouxe. Então, a cultura do judeu era a lei mosaica. Muito distante, do amor que Jesus trouxe. Então, tudo era novo. A boa nova veio realmente revolucionar todos os sentimentos. Então, vamos ver a resposta. Então, como devemos proceder quando os amigos não nos retribuem, ou nos retribuem com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Agora vejamos. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. É um tesouro, porque a capacidade de sentir grandes afeições é uma conquista na nossa escalada evolutiva. E cada vez mais nós vamos ter um número maior, né? É assim que se dá. Cada vez mais esse leque de grandes afeições se ampliará. Isso é uma caminhada, né? Por isso que ele diz: a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro, porque é infeliz daquele que não consegue ter um sentimento mais intenso. Infeliz, solitário, machucado, magoado, preso às suas próprias dores, ao seu próprio ego, né? Preso à autopiedade, à pena de si mesmo, não desenvolvendo então a sua capacidade de amar, porque na medida em que nós amamos, nós vamos nos esquecendo, e nos esquecendo, as nossas dores não são tão fortes como quando só nos voltamos para nós. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Vejam agora. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Isso é profundo demais. E é verdade, claro. O afeto que nós dispensamos, mesmo que esse alguém não nos compreenda, mesmo que esse alguém até se distancie de nós, nem ele, nem ninguém poderá nos roubar as alegrias que sentimos de ter-lhes dado alguma coisa. A alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E que coisa é essa? A sala do nosso coração, né? Como ele falou ali anteriormente. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde os nossos amigos possam sentir-se felizes e ditosos. É o acolhimento no coração. E essa alegria que se sente quando se ama, quando se acolhe, quando se busca e não quando se rejeita, quando se retrai, essa alegria ninguém nos rouba. Mesmo que em algum momento não sejamos compreendidos, sejamos até esquecidos, momentaneamente.
Pegando aqui mais um pouco, e com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Fiquem para nós, então, essas dúlcidas reflexões e tão profundas quanto aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência do livro As Dores da Alma. Vamos ler o capítulo Solidão. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo rodeados das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Na auto-rejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo anulamos nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos. Para que nossa essência emerja, é preciso abandonarmos nossa compulsão de fazer-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e nosso modelo social de felicidade. Somente assim exterminamos o clima de pressão, de abandono, de tensão e de solidão que sentimos interiormente, para transportarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e para uma indescritível sensação de vitalidade. A renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. O ser idealizado é uma fantasia mental. É uma imitação inflexível construída artificialmente sobre uma combinação de dois básicos comportamentos neuróticos, a saber, adotar padrões existenciais super rígidos, impossíveis de serem atingidos, e alimentar o orgulho de acreditar-se onipotente, superior e invulnerável. A coexistência desses dois modos de pensar ocasiona frequentes estados de solidão, tristeza habitual e sentimentos mútuos de vazio e aborrecimento na vida afetiva de um casal. O amor e o respeito a nós mesmos criam uma atmosfera propícia para identificarmos nossa verdadeira natureza, isso é, nossa identidade de alma, facilitando o nosso crescimento espiritual e, por conseguinte, proporcionando-nos a alegria de viver. Quase todos nós crescemos ansiosamente querendo ser adequados e certos para o mundo, porque acreditamos que não somos suficientemente bons para ser amados pelo que somos. Por isso procuramos desesperadamente igualar-nos a uma imagem que criamos de como deveríamos ser. O esforço metódico para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas de relacionamento conosco e com os outros. Entre todos os problemas de convivência, o de casais talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Todavia, todos nós queremos companhia e afeto, mas para desfrutarmos uma união amorosa, madura e equilibrada, é preciso, acima de qualquer coisa,
respeitar o direito que cada criatura tem de ser ela mesma, sem mudar suas predileções, ideias e ideais. Os traços de personalidade não são futilidades, teimosia ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais de manter sua parcela de privacidade e preferências. Para tanto, o diálogo compreensivo, a renúncia aos próprios caprichos, o compromisso de lealdade são fatores imprescindíveis na vida a dois, que não pode permitir a confusão de direitos individuais com direitos individualistas, com vulgaridade, com cobrança e com leviandade. Eis a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa, pois todos somos viajores do universo, porém só nós viveremos eternamente com nós mesmos. A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos, que força um dos parceiros ou mesmo ambos a contrariar sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o cônjuge quer ou decide. Aí vem uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 697, do livro 3º, capítulo 4, Lei de Reprodução. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Em algumas circunstâncias, a separação é um subterfúgio para uma saída fácil ou um pretexto com que alguém procura esquivar-se das responsabilidades unicamente. Há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade, porque são diversos os equívocos e desencontros humanos. Em outros casos, há anos de atitudes de desrespeito e maus tratos aos que impedem o desenvolvimento do outro. São variadas as necessidades da alma humana e muitas vezes é melhor que os parceiros se decidam pela separação a permanecerem juntos, fazendo da união conjugal uma hipocrisia. Em todas as atitudes, os acontecimentos da vida, somente a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento e decidir sobre suas carências e dificuldades da vida a dois. Todos os livros sacros da humanidade têm como máxima o mandamento o amor. A base de todo compromisso é o amor. O amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do seu mundo interior. A estrutura do verdadeiro ensino religioso nos deve unir amorosamente uns aos outros, e não nos manter unidos pela intimidação, pelo medo do futuro ou pelas convenções sociais. O ensino espírita propagado pelo Livro dos Espíritos nos faz redescobrir o sentimento de religiosidade inato em cada criatura de Deus. Religiosidade é o que possuía Allan Kardec em abundância, pois enxergava os fatos da vida com os olhos da alma, quer dizer, e além dos recursos físicos, usando os sentidos da transcendência a fim de encontrar a verdade escondida atrás dos aspectos exteriores. O eminente professor Rivail entendia que o verdadeiro sentido da religião deve consistir na busca da liberdade, no culto da verdade e na clara distinção entre o temporal passageiro, real permanente. Estar com alguém por temor religioso é diferente de estar com alguém por amor. Somente o amor tem significado perante a divina providência. Lembremos-nos de que a solidão aparece quando negamos nossos sentimentos e ignoramos nossas experiências interiores. Essa forma comportamental tende a fazer-nos ver as coisas do jeito como queremos ver, ou seja, como nos é conveniente, em vez de vê-las como realmente são. Assim é que distorcemos nossa realidade. Não rejeitemos o que de fato sentimos. Isso não quer dizer viver com liberdade indiscriminada e sem controle, mas sim reconhecer o devido lugar que corresponda aos nossos sentimentos,
sem ignorá-los, nem tampouco deixá-los ser donos de nossa vida. Se devemos permanecer ou não ao lado de alguém, é decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade, sem mesclas de medo ou imposições. Ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provém de sua própria orientação interior. Segundo Pascal, o grande pensador científico, filosófico do século XVII, a verdadeira natureza do homem, seu verdadeiro bem, sua verdadeira virtude e a verdadeira religião são coisas cujo conhecimento é inseparável. Nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. É, em muitas ocasiões, período de preparação, tempo de crescimento, convites da vida ao amadurecimento. A solidão pode ser uma pausa para um reajuste afetivo. De acordo com o pensamento de Pascal, o âmago do ser está intimamente ligado ao bem, à virtude e à religião. É justamente nas épocas de solidão que conseguimos a motivação necessária para estabelecer a verdade sobre esse fato. Na solidão é que encontramos sanidade para nosso mundo interior, respostas seguras para nossos caminhos incertos e nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena. Nestes nossos apontamentos sobre a solidão, não estamos nos referindo à tristeza de estar só, mas sim necessariamente à quietude íntima, tão importante e saudável para que façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances de nossa vida interior. Aqui eu faço um comentário relacionado à solidão ou soledade, como foi colocado aqui logo no início da leitura, sendo sinônimos. E o entendimento que solidão é um fato que pode ocasionar dor e ser muito desconfortável, traz ansiedade, pode trazer tristeza. Mas existe a solitude, que é aquele recolhimento para estar consigo mesmo, conviver em paz de maneira confortável consigo. É um movimento voluntário e positivo. Então, vamos continuar. Muitos indivíduos vivem dentro de um ciclo diário estafante. Realizam suas atividades num ambiente de competitividade, agitação, pressa e rivalidade, vivendo em constante tensão psicológica e, por consequência, alterando suas funções fisiológicas. Por viverem num estado de cansaço e desgaste contínuos, não conseguem fazer uma real interação entre o meio ambiente e seu mundo interno, o que ocasiona sérios problemas de convivência e inúmeros conflitos pessoais. Nem sempre é possível abandonarmos a vida alvoroçada. Os ruídos e as músicas estridentes talvez seja até mesmo inviável, mas é perfeitamente realizável dedicarmos algum tempo à solidão, retirando-nos para momentos de reflexão. Nos instantes de silêncio, exercitamos o aprendizado que nos levará a abrir um canal receptivo à consciência divina. É nesse momento que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência. A voz de Deus, por assim dizer, começará a falar em nós. Inúmeras criaturas criam uma mente agitada por temerem que estão vazias, pensam não haver nada dentro delas que lhes dê proteção, apoio e segurança. Acreditam que são uma casca que precisa exclusivamente de sustentação exterior. Por isso, continuam ocupando a casa mental ansiosamente, obstruindo seu acesso à luz espiritual. A mente pode ser uma ajuda efetiva, ou mesmo um obstáculo ferrenho na escolha da melhor direção para atingirmos o amadurecimento íntimo. A crença em nossa limitação é que faz com que restringamos nossa mente. Isso se agrava quando envolvemos-la no burburinho de vozes, no tumulto e na agitação do cotidiano, passando assim a não avaliarmos corretamente seu verdadeiro potencial. São muitos os caminhos de Deus e a solidão pode ser um deles. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram.
Isso está em Lucas 22, 39. Jesus Cristo constantemente se retirava para a intimidade que o silêncio proporciona, pois entendia que a elevação de alma somente é possível na privacidade da solidão. O Cristo amoroso sabia que quando houvesse silêncio no coração e no intelecto, se estabeleceriam as bases seguras da relação entre a criatura e o Criador, proporcionando a percepção de que somos unos com a vida e unos com todos os seres. Buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, e isso não é retraimento absoluto do egoísta. Aqui é uma questão do Livro dos Espíritos. É 771 do livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Eles se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. A espiritualidade maior entende que nos retiros de tranquilidade criamos uma sustentação interior que nos permite sintonizar com as leis divinas e com os valores reais da consciência cristã. Ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provém de sua própria orientação interior. Ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre sua essência. Não encontraremos o caminho de que verdadeiramente necessitamos se nós mesmos não o buscarmos, usando nossos inerentes recursos da alma para perceber as inarticuladas orientações divinas em nós. Somente cada um pode interpretar as razões da vida em si mesmo. Adotemos o aprendizado com o Senhor Jesus, exemplificando no Horto das Oliveiras. Retiremo-nos para um lugar à parte e cultivemos os interesses de nossa alma. Se não encontrarmos um recanto externo que facilite a meditação, nem alguma paisagem mais afastada junto à natureza, onde possamos repousar da inquietação da multidão, mesmo assim, poderemos penetrar o nosso santuário íntimo. Sigamos o Mestre recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz, de que todos têm o direito por paternidade divina. Aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, a 771A, do mesmo livro, mesmo capítulo. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos. Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Agora vamos ouvir uma orientação de Emmanuel, do livro Fonte Viva, o capítulo 70, Solidão, saindo um pouco da solidão a dois, das questões dos relacionamentos conjugais. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Essa é uma passagem de Mateus 27 e 23, durante aquele processo para a condenação de Jesus e a sua posterior crucificação. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor?
do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste, confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Uma boa semana a todos.